Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre eu já me apaixonei por algum paciente meu? Você já deve ter visto em muitos filmes, principalmente os americanos, aonde a pessoa vai ao psicólogo ou na psicóloga e se apaixona, ou a pessoa se apaixona pelo terapeuta, né, pelo psicoterapeuta. Quando eu falo terapeuta, eu tô sempre falando do psicoterapeuta, o psicólogo que faz a terapia. Ou então o profissional se apaixonando pelo paciente, né? É bem comum, existem alguns filmes assim. A última série que eu assisti que falava disso era a série que aqui se chama Gypsy. Eu não sei o nome no Brasil, vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem. E é interessante que logo que eu cheguei aqui, comecei o mestrado, a primeira coisa, na primeira aula, tudo bem, não foi exatamente a primeira coisa, né? Teve uma apresentação e tal, mas uma das primeiras coisas que a professora disse foi: a maioria, o número um dos motivos pelos quais os psicólogos perdem a licença nos Estados Unidos é relacionamento sexual com pacientes. Isso chocou muito a classe inteira, porque quando a gente entra nessa profissão, a gente não espera ouvir esse tipo de coisa. Mas no Brasil, eu já tinha ouvido falar bastante também, que é comum. Desculpa, não é comum, é mais comum do que você imagina a pessoa se apaixonar pelo terapeuta. Agora, o terapeuta se apaixonar pelo paciente, eu não acho que seja tão comum assim. Acho que a pessoa realmente precisa trabalhar isso dentro dela, o psicólogo, porque tem alguma coisa errada nessa relação. Não é uma relação normal. Agora, o paciente se apaixonar pelo terapeuta, por que eu disse que é mais normal, mais comum do que a gente imagina? Porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade. O paciente, o cliente, né, como você preferir chamar, ele tá ali porque ele tá precisando de ajuda. Porque a pessoa já tentou de tudo sozinha e não conseguiu. Ninguém se depara com um problema pela primeira vez e fala: ah, vou ao psicólogo. Não é assim. Uma pessoa que assistiu meus vídeos até comentou que no Brasil tem muito tabu, as pessoas não gostam de procurar psicólogo. Nos Estados Unidos também, em outros países também. O psicólogo, ele é visto como, às vezes, uma fraqueza, que você não soube lidar com seus problemas sozinho e você precisou ir numa outra pessoa. Quem não entende de psicologia costuma falar assim: ah, você pagou pro seu psicólogo falar isso? Eu falava pra você de graça. Só que não é a mesma coisa. A gente teve um treinamento, a gente tem uma base científica para fazer o que a gente tá fazendo. A gente não simplesmente chega lá, escuta, dá meia dúzia de conselhos e tchau. É... E a pessoa, então, voltando, a pessoa tá numa situação de vulnerabilidade, ela tá numa situação que ela precisa de alguém, tá numa situação que muitas vezes eles não têm ninguém que pare para escutar eles com respeito do jeito que você vai parar e escutar. E aí acontece que eles começam a desenvolver um sentimento que não é amor, mas eles acham que começam a achar que você é muito melhor que as outras pessoas, que só você entende eles do jeito que eles precisam ser entendidos, que você é a pessoa perfeita para estar junto com eles, para casar, ter filhos e viver uma vida inteira. E não é bem assim. Já aconteceu comigo? Já aconteceu comigo, de um paciente falar algumas coisas assim abertamente para mim. E eu soube trabalhar isso com o paciente, eu soube mostrar para ele que não era bem assim, o que estava acontecendo dentro do processo, o que estava acontecendo com as pessoas em volta dele e por que ele estava achando que eu era a mulher da vida dele. E junto a gente conseguiu trabalhar isso e ele conseguiu enxergar algumas coisas, outras coisas ele não conseguiu. E mais pra frente, ele acabou conseguindo ver as coisas do jeito que elas eram e acabou tendo um final feliz, digamos assim. Então, pode acontecer. Do fato de eu já ter me apaixonado por um paciente, não, nunca aconteceu. O meu treinamento me ajuda a perceber algumas diferenças, né? Por mais que eu possa estar atendendo o cara mais lindo do mundo, algum famoso que todo mundo goste, não sei, Tom Cruise, Brad Pitt, que a gente tem que saber separar. Não é porque o cara tá ali falando as coisas pra mim, porque ele é lindo, maravilhoso, que, meu Deus, eu vou ficar com ele. Não. Existe uma longa história, um longo abismo entre o paciente e o terapeuta que a gente tem que saber enxergar isso, que a gente tem que saber respeitar também. Então, assim, foi mais uma curiosidade, era mais para vocês saberem disso. Existem casos, sim,
que terapeutas e pacientes se casaram. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi histórias e eu acredito que seja verdade, porque tudo pode acontecer nessa vida, né? Então, de repente, aconteceu e, mais uma coisa importante, se acontecer, se por acaso você for psicólogo e você estiver gostando do seu paciente, ou se você for paciente e estiver gostando do seu psicólogo e achar que é recíproco, que tá acontecendo a mesma coisa dos dois lados, o psicólogo tem a obrigação ética, e eu acho que de respeito também, de interromper a terapia, passar esse paciente para um outro terapeuta, para um outro psicólogo e assim poder viver a história que você quiser viver. Agora, fazer essas duas coisas em paralelo não dá. Ah, uma outra série também lembrei que eu estava assistindo que também aconteceu isso, foi a... Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!